ciúmes das roupas que a minha esposa usa. Devo controlá-la? Oi pessoal, aqui é o Caio e a Cris falando novamente. Nós estamos numa série respondendo algumas perguntinhas que recebemos lá do Instagram. E essa daqui foi de um seguidor que questionou sobre como ele deve proceder, visto que ele não concorda muito com as roupas que a sua esposa tem usado, não é isso, amor? É, só não deixar sair. Mentira! Vamos falar sobre esse assunto que é super delicado, né? Mas não tem como a gente falar desse assunto, né? A gente tá falando aqui, o homem perguntou, foi um homem que perguntou pra gente. Mas antes a gente tem que falar sobre a questão da vestimenta, que é algo que tá um pouco ruim nas igrejas, né? Meio perdida, né? Meio perdido, assim. Homens e mulheres, tá? Nós vamos focar nesse vídeo mais voltado pras mulheres, mas também temos homens que sensualizam muito, usam roupas e têm um estilo de vida muito sensual. Mas nós vamos focar na questão da mulher. E hoje em dia, a mulher cristã, ela se assemelha muito à mulher do mundo. Só que a gente tem que perceber que a beleza da mulher cristã, ela é diferente da beleza da mulher do mundo. A mulher do mundo, ela tem uma beleza exterior. Ela chama atenção, e eu não vou dizer se é bonita ou não, mas ela chama atenção pelo seu externo, pela sua vestimenta, pela forma como usa a roupa colada marcando, mostrando um decote, perna de fora, muito sensual. Vaidade excessiva, né? Objetos, Isso. penteados, então ali um estilo que atrativo demais, né? E a mulher de Deus, na verdade, a beleza dela deve ser muito mais interior. Na verdade, a beleza da mulher de Deus, ela é interior e ela leva pro externo, porque não tem como você não transmitir uma beleza quando você permite que o Espírito Santo haja na sua vida, né? Então, para começar, eu vou ler 1 Pedro 3, do 3 ao 5, que diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Então a gente percebe aqui que a beleza da mulher deve estar no coração. E o que é isso? É um coração que busca se aproximar do Senhor. E o que vai chamar a atenção, na verdade, o que vai pro externo, é a prática de uma vida íntima com Cristo. Então você fica bonita, sua beleza está no seu gesto, na generosidade, nas qualidades e nos princípios bíblicos que aquilo está no seu coração. O problema é que as mulheres fazem pouco isso e querem se amostrar muito na questão externa através do físico. E quando uma pessoa foca muito tempo e recursos para embelezar o externo, ela deixa de lado, ela negligencia o interno, que é o que a Bíblia diz que é o mais importante. Porque nós estamos tão acostumados a olhar para fora, para a quantidade de procedimentos que a gente tem. Olha só, a gente tem botox para pele e vários outros procedimentos. Sobrancelha, cílio, sorriso, cabelo, roupa, corpo, várias cirurgias, tem procedimento para até pro dedão do pé. Então, a gente foca tanto em ficar impecável, a gente se compara tanto com todos os padrões que a moda, que a sociedade traz, que a gente fica sem tempo pra crescer espiritualmente e pra mudar o nosso caráter, né? Que é o mais importante pra Deus e pras outras pessoas, porque não adianta você conviver com uma pessoa bonita, mas que tem uma conduta difícil, uma personalidade difícil. Exatamente, você vai negligenciar, não tem como. Na Bíblia fala que é importante o exercício físico, mas o mais importante é o espiritual. E aí quando você vai pra essa questão espiritual, vamos fazer algumas perguntas pra gente, né, começar a entender sobre essa beleza. A mulher, você busca um coração puro? Você consegue demonstrar um espírito calmo e manso? Você tem atitudes delicadas? O que mais te elogiam, aquilo que você mais usa de beleza, é mais voltado pro externo ou pro interno? E eu quero focar no coração puro. Por quê? Porque quando eu falo do coração puro, é aquele coração que procura se aproximar do Senhor, procura estar mais perto do Senhor e facilita a vida do outro pra estar próximo do Senhor. E aí por que eu tô falando isso? Porque se eu sou uma mulher, né? A mulher é a mulher que está se vestindo, ou um homem também, de uma forma sensual, e ela faz o outro pecar pensando na imoralidade, ela está fazendo o outro pecar. Em Mateus 5:28 diz: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. E aí a pessoa fala assim: mas aí é com ele. Não é, porque no próprio livro de Mateus nós estamos falando que a pessoa que faz os pequeninos de Jesus pecarem, que são os discípulos, que somos nós, que somos o corpo de Cristo, fazer o outro pecar. Se eu faço o outro amiguinho meu, filho de Cristo, pecar, eu sou culpado, eu vou responder por aquilo. Então a forma que eu me visto pode fazer um irmão pensar no ato sexual em relação à minha vestimenta. Eu tô provocando um adultério. Às vezes eu posso ser casado, a outra pessoa pode ser casada, mas nenhum é casado. O sexo só é pro casamento. Então eu já começo a provocar sensações erradas. E pensando que a questão sexual é só pro casado, entre homem e mulher. Ou seja, esse corpo é meu. Por que ela vai se vestir de tal maneira que vai provocar o outro, sendo que esse corpo é meu? Eu vou permitir que a minha esposa, ou a minha esposa vai querer mostrar o corpo dela para outras pessoas, sendo que ela pode estar atrapalhando o mover de Deus naquele ambiente. E esse mostrar, muitas vezes,
ele é sutil, né? Muitas vezes não é uma pessoa que tem uma nudez ali completa, mas são pequenas, são roupas que realçam pequenas regiões do corpo. É um decotezinho de leve, é um shortinho um pouco mais acima do joelho que deveria, né? Que tá muito calor, eu vou pro culto, assistir a pregação, aí eu cruzo a perna, aí o irmão sente um calor e não é o fogo do Espírito Santo, né? É o fogo da coxa da irmã. Então, assim, é umas costas que eu vou ali pra pregação, tô lá louvando com as minhas costas todas de fora, muita pele aparecendo. Então, às vezes, são sutilezas que estão transmitindo ali pro outro uma mensagem subliminar que tá dividindo o foco dele pra outro lado, né? E a gente não sabe quais são as lutas que as pessoas enfrentam, né? Tem pessoas que enfrentam tentações de diversas formas, homens e mulheres. E aí eu preciso ser o mais discreta possível pra fazer com que as pessoas ao meu redor foquem em Deus, não foquem em mim, não foquem no meu corpo, na minha aparência, né? Porque senão eu viro o centro e tiro o brilho do Senhor. Que para o Senhor é o contrário, né? Menos de mim, mais dele. Quanto mais neutro, quanto menos eu chamar a atenção, mais Deus faz de mim um instrumento dele. Isso é muito importante. E outra coisa, mas eu não sou casado. Eu vou falar um pouquinho do não casado e pro casado aqui. Aqui, claro que a pergunta é de um casal. Se Jesus te chamou pra sair, Jesus de verdade, você andaria com essa roupa, com esse vestido colado, com esse decote, com essa perna de fora, com essa maquiagem toda, sensual, batom vermelho? Você andaria desse jeito do lado de Jesus? É a pergunta que eu te faço. Não, mas o seu marido tá pedindo pra você não andar com essa roupa. Sabe quem o seu marido representa para a senhora, irmã? Jesus. Eu estou falando de um relacionamento aqui, nada abusivo. Tô falando pode rolar um ciúminho e tudo, mas de um relacionamento normal, onde o marido tá querendo proteger a esposa. Daqui a pouco eu vou falar como o homem deve proteger a esposa. Então, é simples assim. A mulher, nós estamos focando mais na mulher porque realmente é mais evidenciado isso. Tem alguns homens? Sim, claro que tem. Mas é mais as mulheres vão cuidar melhor dessa vestimenta. Hoje, se você for em algumas igrejas e você for num barzinho, as meninas estão vestidas iguais. Elas estão iguais. Se trocar elas, vão parecer que é as mesmas meninas de costas. Tem calça que, sabe quando você compra aquela carne da Maturata, que vem tipo, as calças estão assim hoje em dia, as roupas são assim. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô mostrando todo o meu corpo. As mulheres estão mudando todo o corpo pra todo mundo. Isso é muito feio, porque você pode estar fazendo outro pecado e você vai responder por isso. E aí fica uma advertência também, a pessoa às vezes se veste super bem na igreja, mas lá no bairro não se veste, na verdade. Não, anda de biquíni, né? Então assim, tem muitas mulheres que às vezes a denominação não permite ir com certa roupa, mas que no dia a dia elas andam mostrando todo o corpo. Então isso também é hipocrisia, né? Porque eu preciso adotar. Eu sou uma única pessoa dentro e fora da igreja. Meu comportamento não pode mudar. É claro que na igreja, muitas vezes dentro de um culto, a gente vai, né, um pouco mais arrumada, mas a questão é, a minha conduta moral tem que ser a mesma. A mesma. E aí, também falando das cristãs, a gente passou por um processo de extremos, né? Antigamente a igreja ditava as roupas que eu poderia ou não usar, né? Falavam que aquilo era pecado, me colocava no banco se a gente não atendesse os critérios. Mas agora a gente foi pro outro lado, o lado do individualismo, do lado que ninguém pode me julgar, de que é relativo, que Deus quer pra você não é pra mim. E a Bíblia não, ela traz orientações de que nós precisamos ser prudentes, moderadas e nos preocupar com a consciência das outras pessoas. Mas eu não me visto tão mal assim. Mas como que tá o seu Instagram, meus amigas e meus amigos? Então, eu vou te fazer uma pergunta pra você que é uma irmã da igreja. Você tiraria uma foto de calcinha e sutiã e colocaria no teu Instagram? Mas por que você tira de biquíni? É a mesma coisa, só muda o tecido. Então, o que nós estamos falando aqui não é de uma roupa A ou B. É de um estilo de vida onde eu não sou sensual. Porque a sensualidade é um outro tipo de Deus, que não é o mesmo Deus que nós servimos. A sensualidade se virou um Deus, porque traz gracejo, traz questões emocionais, elogios. Mas isso não é de Deus. Deus quer o neutro, Deus quer algo simples. Quando eu coloco muito externo, qualquer coisa de forma exagerada é ruim. Então eu preciso tomar cuidado de como eu me comporto. Eu estou falando, vou falar de novo, estou falando em especial para as mulheres, porque é um pouco mais evidente. Mas tem homens que fazem a mesma prática e estão errados. Coloca de sunga, ninguém posta foto de cueca porque você quer estar postando de sunga. No Instagram o cara tá mais pelado, parece que ele é um gigolô. Não é o irmão da igreja. Então a gente tem que tomar mais cuidado, porque nós estamos parecidos com essas pessoas. Então primeiro falamos da forma que a sensualidade entrou na igreja, alguns cuidados. Vai parecer um pouco chato que a gente
tá falando, mas é importante. Espero que o Espírito Santo possa convencê-los ou coloque uma dúvida no seu coração para que você melhore essa questão da sensualidade. Quando a gente fala sobre, o Caio até falou que a sensualidade traz ganhos emocionais, muitas vezes o que motiva a pessoa a agir com sensualidade não é o desejo de despertar desejo sexual, mas muitas vezes é uma baixa autoestima, é um período de bullying, privação que ela sofreu no passado e que agora ela fez uma cirurgia, ela tá se achando mais bonita. Enfim, as pessoas estão trazendo autoestima, estão confundindo o que é autoestima com sensualidade, né? Então, às vezes, tanto o esposo quanto a esposa podem ter uma conduta um pouco mais de chamar a atenção porque ele tem feridas emocionais ou necessidades emocionais que não foram curadas. Porque uma pessoa que é curada por Cristo, ela não tem o desejo de chamar a atenção dessa forma. Então, se você, casal, passa por isso, né, de alguma parte, é o momento de vocês conversarem ou colocarem essa questão em oração, porque o Espírito Santo vai pedir pra vocês mudarem. E nós fomos pessoas que passamos por esse momento, tá? Nós estamos falando, porque a gente só fala que é aquilo que a gente tá vivendo. Nós passamos, eu era uma pessoa do mundo, tinha uma questão do treino, de querer mostrar. A Cris foi uma adolescente um pouco mais frustrada, depois que incorporou, queria mostrar um pouquinho mais. Mas Deus foi nos mostrando que isso é errado. Nós estamos pecando e fazendo o irmãozinho pecar. Então nós devemos cuidar da mente do próximo, porque às vezes é uma mente no qual Deus está colocando perto de você para você pregar o evangelho, não para mostrar o seu corpo. E é um processo. Conforme você for evoluindo nesse processo de maturidade, permita o Espírito Santo afastar algumas práticas do passado. Então, algumas roupas que eu amava, o Espírito Santo começou a me incomodar, né? E eu, poxa, peraí, por que eu tô sentindo isso? Fiquem atentos à luz vermelha que acende, assim, no seu coração. Eu falava, Cris, quando a gente for sair pra jantar, vai com uma roupa mais sensual. Ele me estimulava. Eu falava, eu comprava. E aí eu falei, cara, que loucura, tá errado isso. Eu tô saindo com a minha esposa, pra quê? Não, isso é uma coisa íntima meu e dela. Parece que é um troféu, né? Eu tenho que mostrar a mulher que eu tô. Olha que mulher gata que eu conquistei. E aí o homem não protege a sua esposa. Coloca como troféu, faz os outros terem desejo. Tem alguém desejando a sua esposa, que você coloca ela com decote, com roupa assim. Isso usa mesmo, mostra. Não mostra. Eu ouvi esses dias um homem falando, nossa, eu amo quando olham pra minha esposa e desejam o corpo dela, porque isso mostra o quanto eu sou uma pessoa privilegiada. Gente! Olha que perigo. Isso tá acontecendo e dentro das igrejas. Então, em relação à roupa, só pra finalizar, fiquem atentos, porque gerou dúvida, gerou alguma angústia no coração. Você ficou na dúvida, será que tá marcando? Será que tá transparente? Não usa. Não usa. Na dúvida, é melhor não usar. É melhor pecar pelo cuidado, né, pelo excesso de cuidado, do que pela falta dele. E só pra gente ir pro próximo parte do homem, ninguém tá falando pra vocês serem relaxadas, tá bom? Se cuidem, a gente tenta se cuidar, a gente corta o cabelo, tira os pelos, corta a unha, a gente, né, poxa, toma banho, passa desodorante, perfume, se compra arruma. roupa nova. Mas esse não pode ser o foco. A nossa beleza é interior. E agora falando do homem, porque a pergunta é, eu devo controlar minha esposa? Você não deve controlar, mas você deve orientar. Só que não tem como eu orientar se eu não a amar primeiro. Então, antes de mais nada, o que a gente vai falar do homem agora, o homem, pra ele poder educar a sua esposa, às vezes o homem tá percebendo algo, a mulher não, ele vai precisar orientar essa esposa com a palavra, com a luz. Mas antes ele precisa amar, como Jesus amou primeiro. Deus nos amou primeiro, que deu seu único filho. Então, a esposa, ela precisa se sentir amada. E amada não é mimada, amada, protegida. Ela precisa entender que o homem está orando por ela, que intercede por ela, que quer levá-la pro céu, que faz o melhor por ela através das ferramentas de Deus, não pelas suas. E que porque quando isso acontece, quando o homem tenta exortar ou informar ou orientar sobre um assunto desse ou qualquer outro assunto, mesmo que a mulher não goste, ela vai pensar sobre aquilo, porque ela sabe que o marido ama. Então a primeira coisa é, o homem ama a esposa. E segundo tópico, ele deve sim, não controlar, mas orientar a sua esposa, porque um dos papéis do homem é proteger a mulher. Se você colocar a tua mulher como um pedaço de carne na rua andando com essas roupas, ela vai fazer os outros pecar e ela tá pecando. E ela é um comigo, o pecado cai pra mim. Da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente, Deus cobrou do homem, de Adão. Deus vai cobrar de você, homem. Mas não esqueça, ame a sua esposa, sirva. É um amor em serviço, em atitude, em sacrifício. E aí sim você vai poder trabalhar com ela. Uma coisa importante que eu vou ler pra vocês não acharem que é coisa da minha cabeça e da Cris. Efésios 5, 25, 27 está escrito: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ok? Aí está o amor, sacrifício. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. O homem que protege, ele lava com a água. Ou seja, ele purifica. A água é Cristo. Ele precisa lavar, tirar as impurezas. Ele precisa purificar através da palavra. Então eu, como homem, preciso levar a palavra pro meu lar. Eu preciso aproximar minha esposa mais de Cristo. E essas coisas vão desaparecendo. É impossível eu me aproximar de Cristo e não ter
ver mudanças. Aquele cristão que está há muito tempo na igreja e nunca muda, ele não está se aproximando de Cristo, ele só está na igreja. Continuando o versículo. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza. Olha a beleza. Pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. A ruga aqui não é a ruga com falta de botox, não, né? Não vai fazer botox, que eu tô precisando na testa aqui. Só que na minha testa é muito grande, gente. Aí é muita vaidade, acho que não vou fazer não. Aqui nós estamos falando de coisas que podem atrapalhar o trabalhar de Deus na vida dela e do outro. É o pecado. É o pecado. Porque como que uma serva de Deus vai querer fazer a obra desse jeito? Sendo que ela parece, ela tem uma prática sensual. E quando você vai pra Bíblia, quem tem a prática sensual? A mulher imoral. Não são as mulheres de Deus. A sua conduta, ela é mais parecida com a mulher imoral ou com as mulheres de Deus? Porque mesmo que Deus, na sua palavra, fale da beleza de algumas mulheres, ele não enfatiza. Agora não, quando você vai ler sobre a mulher imoral na Bíblia, é sempre na questão sensual, nas roupas, nos gracejos. E pra que ela faz isso? Pra pegar um boi e matar e levar pra morte. Porque o pecado dessa mulher, o resultado disso tudo, desse encontro, da sua vítima com a mulher imoral, é a morte. O espírito da imoralidade, né? Existem também demônios que incentivam esse comportamento humano exatamente para fazer destruição da nossa crença, da nossa conduta moral, né? Da nossa pureza de espírito. Então, e nos fazer pecar mesmo, porque as paixões sexuais, elas são força da nossa natureza humana muito forte. Tem a ver com o nosso instinto. Então, as roupas, tudo isso que a gente está falando pode elucidar, pode dar força para a natureza humana. E aí a mulher, ela precisa ouvir o marido, porque nós mulheres, nós não gostamos muitas vezes de ouvir os conselhos dos maridos, né? Eu sei, porque é uma dificuldade, mas o homem, se ele está falando isso embasado na Bíblia, para me proteger, eu preciso ter o coração ensinável. Eu não posso ser rebelde, né? Porque ele não vai me obrigar. Ele não vai rasgar minha roupa, jogar fora, jogar pela janela, queimar, né? Porque os nossos maridos, graças a Deus, são homens de Deus. Mas, caso eu não tenha o coração ensinável, essa questão pode começar a trazer briga, conflito para dentro de um relacionamento, né? Então, vamos nos mover segundo esse direcionamento do Espírito Santo e permitir que ele trabalhe essa área também na nossa vida. Esse assunto é um assunto difícil que, ao falar, parece que nós estamos sendo religiosos. E não estamos. Nós estamos pedindo para que você se aproxime de Cristo. Tem coisas na Bíblia que não fala se é sim ou não, mas ele deixa princípios. E se tais atitudes podem fazer eu quebrar alguns princípios ou atrapalhar o trabalho de Deus, eu devo abandonar. Mas para você ter clareza, não sou eu que vou te convencer. Eu só fui apenas um instrumento com a Cris para colocar essa dúvida no teu coração. É o Espírito Santo que convence, mas o Espírito Santo, eu acredito que está em nós. Agora, se você dobrar o seu joelho, você vai orar sobre esse assunto junto com o seu marido. Conversar com ele sobre esse assunto. E marido, converse com a sua esposa em amor sobre esses assuntos e deixe o Espírito Santo agir. Vai para a palavra, esteja com as pessoas corretas, que a transformação no solar vai acontecendo. E lá em 1 João 2,17 diz: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Isso significa que tudo aquilo que a gente cobiça, joia, roupa cara, corpo humano, tudo isso um dia vai acabar. O que vai permanecer é a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Por isso vamos dar foco em alimentar o que realmente importa e vamos cada vez mais nos tornar pessoas menos carnais, menos vaidosas, para que o Espírito Santo nos use cada vez mais. Exato. Se cuidem de forma moderada, para a honra e glória do Senhor. Não se cuide para a honra e glória pessoal. É para o Senhor. Se você tem muito isso como evidência, você é mais conhecido pelo teu corpo, pela tua prática, do que por ser uma filha de Cristo, um filho de Cristo. Isso é um alerta muito grande. Você está indo para o caminho errado. Deixe Deus conduzir esse assunto. Se aproxime dele e realmente o resto ele vai fazer por você. Combinado? Era isso. Galera, fiquem com Deus. Não deixe de curtir, compartilhar. Segue a gente. Manda para o pessoal da sua igreja. Sabe aquelas pessoas que se vestem um pouquinho mais sensuais? Mande como quem não quer nada falar. Mandei errado. Mentira, galera. Compartilha com a galera. Não deixe de falar com o povo de Deus. Um grande beijo e Deus abençoe. Valeu!